Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. O quarto de despejo está sendo cobrado pelo vestibular da Unicamp. Se você ainda não viu a lista de obras de leitura obrigatória para esse vestibular, vou deixar o link aqui nos cards e na descrição. Esse livro também está na minha lista de 12 livros para 2018. Se você não viu, também vou deixar aqui nos cards e na descrição. O Quarto de Despejo, gente, foi publicado em 1960, mas alguns trechos do diário já haviam saído em jornal nos anos de 58 e 59. Como foi que essa Carolina Maria de Jesus foi descoberta? Porque ela era realmente uma favelada, ela era uma moradora da favela do Canindé, que é assim a primeira grande favela de São Paulo. Hoje já não existe mais, era uma favela que ficava às margens do rio Tietê. Um dia, um repórter chamado Audálio Dantas recebeu a missão de ir até essa favela do Canindé e escrever uma reportagem sobre ela. Lá ele conheceu a Carolina, que mostrou seus 20 cadernos com seus escritos sobre a favela e sobre a sua própria vida. O Audálio Dantas achou que, por mais que ele tentasse escrever uma reportagem, nada seria mais fiel à realidade da favela que os cadernos de Carolina. Então é ele que vai ajudá-la com a publicação e divulgação disso daí. É ele quem faz, digamos que uma edição desses cadernos. Nessa edição que ele faz, ele diz que ele retirou alguns trechos muito repetitivos, como alguns que falavam sobre a fome. Gente, ainda assim se fala sobre a fome a todo momento aqui dentro, que mexeu em alguns trechos de pontuação e grafia que dessem duplo sentido para o texto. Então aqui a gente vai encontrar a linguagem da própria Carolina. Ela estudou apenas até a 2ª série, mas era uma grande leitora. Tudo que caía na mão dela, ela lia. Então, apesar de a gente encontrar erros de português aqui dentro, a linguagem do diário vai ser muito poética. Bom, nós encontramos erros, para vocês terem uma noção, vou citar alguns. Vizinho com S, ansiedade com C, amizade com S, português com U, só para vocês terem uma noção do tipo de erro que nós temos aqui dentro. Mas a linguagem que ela utiliza aqui, por ser uma grande leitora, é uma linguagem que se distancia do diário e se aproxima da poesia. Alguns trechos para vocês terem noção dessa linguagem. Então ela diz: quando despertei, o astro-rei deslizava no espaço. Temos as estrelas que brilham, temos o sol que nos aquece. Agora deixei de cantar, porque a alegria afastou-se, para dar lugar à tristeza que envelhece o coração. Aqui eu citei apenas alguns trechos. O livro está repleto dessa linguagem toda trabalhada, que pode sim ser cobrado pela Unicamp. Então, apesar de ela ter estudado muito pouco, ela lia muito e a linguagem dela é muito elaborada. A linguagem dela é poética. O título Quarto de Despejo é uma metáfora para a favela. Ela vai fazer referência a esse título várias vezes durante o texto. Então, quando eu for falar um pouquinho sobre o conteúdo do livro, aí vocês vão ver exatamente onde aparecem essas referências sobre o quarto de despejo. A estrutura do livro é exatamente a estrutura de um diário, já que o que nós temos aqui é um diário. Então nós temos a data, o primeiro dia que aparece aqui é 15 de julho de 1955. O relato é escrito em primeira pessoa pela própria Carolina, que vai contar a sua vida ali na favela
E também vai mencionar alguns moradores e tudo mais, mas principalmente quem mais vai aparecer é a Carolina e seus 3 filhos. A Carolina, ela é catadora de papel, mãe solteira e cuida sozinha desses 3 filhos. Seus filhos são a Vera Eunice, o João José e o José Carlos. Apenas o pai da Vera Eunice, de vez em quando aqui no diário, vai aparecer e dar algum dinheirinho, mas só. E também é uma coisa assim bem rara, não acontece sempre não. Então ela é quem cuida dos filhos sozinha. Ela nasceu em Minas Gerais e agora está ali em São Paulo, na favela do Canindé. Então o espaço, o local em que se passa a história é a favela do Canindé. O diário vai então de 1955 a 1º de janeiro de 1960. Vai haver um espaçamento ali, vai ter um momento que ela vai parar um tempo de escrever, depois ela retorna, às vezes ela escreve com mais frequência no mês, depois ela pula alguns dias, então não tem todos os dias de todos esses anos, tá bom? A partir de agora eu vou mencionando algumas datas do diário, alguns acontecimentos que a Carolina narrou naquele dia, e aí eu vou comentando tanto que aquilo pode ser importante, tanto que aquilo pode ser cobrado, para que vocês façam um melhor aproveitamento da leitura, tá bom? Então, no dia 15 de julho de 1955, que é a primeira entrada do diário, é aniversário da sua filha Vera Eunice. A Carolina queria lhe dar um par de sapatos, mas o dinheiro não deu. Então ela encontrou um par de sapatos no lixo, lavou, remendou e deu à filha. No dia 16 de julho, já de manhãzinha, a Carolina sai com um balde para buscar água. Gente, essa é uma das coisas que vai ser muito frequente no livro. Em várias entradas, a Carolina vai acordar bem cedo, pegar um balde e ir buscar água. E pior, essa água ainda era cobrada, ela ficava numa bica, numa torneira, era assim, então todo mundo da favela ia nessa torneira buscar água e havia assim filas horrorosas. A água é uma questão que vai aparecer muito no livro, por isso a partir de agora já não vou mais mencionar que ela foi buscar água, porque vocês já estão sabendo que ela vai fazer isso várias e várias vezes, tá bom? Ela nos conta que cata tudo que encontra para vender, mas quando ela sai para procurar tudo isso, ela teme pelos seus filhos, porque eles ficam lá na casa, no barraco onde ela morava, e os vizinhos implicam muito com ele. Então é muito normal ela chegar e ter alguém reclamando dos filhos dela. Nesse dia mesmo havia uma multidão reclamando do seu filho José Carlos, dizendo que ele tinha apedrejado as suas casas. No dia 17 de julho, nós acompanhamos uma reflexão da Carolina sobre a vida na favela. Isso também vai ser uma frequente dentro do livro. Em vários momentos ela vai mostrar o seu desânimo de morar ali, que ela gostaria de estar num núcleo mais decente, porque tem muitas brigas entre marido e mulher ali na favela, as crianças vêm muito cedo, corpo nu das mulheres, ou seja, na visão da Carolina há muita má influência ali. E isso, é claro, afeta as crianças, afeta os seus filhos. Além das fofocas, segundo ela, todo mundo se mete na vida de todo mundo. Para vocês terem uma noção da implicância dos vizinhos com os filhos da Carolina, no dia 18 de julho, ela diz que de manhãzinha já, uma tal de Dona Rosa, de 48 anos, queria espancar o seu filho José Carlos com um pau. Às vezes, quando a Carolina sai para trabalhar, essa Dona Rosa joga um balde de fezes nas crianças. Gente, ela vai até a janela e vira lá o balde de fezes em cima das crianças, e ela chega em casa e encontra as crianças naquela situação deplorável. Segundo a Carolina, não há solidariedade na favela. As conversas sobre política também são muito comuns aqui no livro. No dia 19 de julho, a Carolina comenta sua preferência pelo político Adhemar de Barros.
E ela reclama em vários momentos do livro que os políticos só olham para os favelados quando estamos perto das eleições. Fora disso, eles são esquecidos. Também fica claro em vários momentos que enquanto a Carolina escreve, ela tem a expectativa de que um dia ela possa vender esses diários, publicá-los e ganhar algum dinheiro com isso. No dia 27 de julho, a Carolina nos conta que está havendo vários roubos noturnos na favela e ela fica com medo de sair à noite catar papelão e que alguém roube seu barraco. Um tal de seu Gino quer que a Carolina durma com ele. Só que ela não quer saber não, diz que está escrevendo um livro e que não tem tempo. Em vários momentos também a Carolina vai se mostrar indisposta a ficar com algum homem, porque ela acha que ela já sofreu muito com os homens e depois fica lá sozinha para cuidar dos filhos. A Carolina dá uma grande pausa no diário, ela para de escrever e só retoma 3 anos depois. O seu diário recomeça em 2 de maio de 1958. Ela nos conta que às vezes ficava desanimada de escrever, achando que seu diário não teria valor nenhum. Bom, ficamos sabendo também que ela recebe uma intimação. Essa intimação, na verdade, era para seu filho José Carlos, que estava com 9 anos. Ela deveria comparecer à delegacia. Só que a Carolina acaba comparecendo à delegacia apenas no dia 10 de maio. E o tenente que a atende, ela o acha muito amável, porque ele se mostra interessado na educação dos filhos dela. Aqui, inclusive, ela faz uma reflexão muito interessante sobre quem deveria governar o país. Então ela nos diz o seguinte: o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. A fome, que é apresentada aqui com a cor amarela, é uma frequente no livro, gente. A todo momento os filhos dela estão com fome e ela também, porque eles nunca comem o suficiente. Às vezes ela ferve os ossos para comerem os caldos, ou seja, a situação é bastante difícil, é bastante deplorável. A fome é uma constante desse livro. E nos momentos em que ela sente mais fome, ela também sente muita raiva dos políticos. No dia 19 de maio, ela nos conta que antes de 50, 56 mais ou menos, era muito comum haver batucadas na favela. Os favelados cantavam e se divertiam. Já agora, em 57, 58, a vida foi ficando cada vez mais cara e já não sobra dinheiro para a pinga. Então, as batucadas se extinguiram. É nesse dia que ela faz uma reflexão sobre o termo quarto de despejo. Então, ela nos diz o seguinte: quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita com seus lustres de cristais, seus tapetes de viludos, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Então a favela seria onde ficariam as coisas que ninguém mais queriam. E eles, os favelados, seriam essas coisas. Por isso, então, que nós podemos afirmar que quarto de despejo é uma metáfora para a favela. Dando sequência ao livro, em vários momentos ela menciona mulheres que têm marido, mas cujos maridos não servem para nada, não põem dinheiro em casa, não ajudam em nada, então ela se acha muito bem sozinha, obrigada. Os filhos às vezes acham comida no lixo e ela acaba fazendo essa comida, apesar de ter prometido que não comeria mais a comida do lixo. O problema na comida do lixo, gente, que às vezes poderia estar contaminada, envenenada, poderia prejudicá-la. Ou seja, o consumo daquele alimento encontrado no lixo poderia provocar a morte da família.
Ela realmente sonha em viver numa casa melhor, fora da favela, com comida decente. Há um episódio aqui em que Carolina narra que encontrou um homem que pegou carne do lixo. A Carolina o advertiu: não come essa carne, pode fazer mal para você. Mas fazia 3 dias que ele não comia, então ele comeu aquela carne e depois foi encontrado morto. São vários os momentos em que se falta sabão, porque ela não tem dinheiro para comprar, tanto para lavar roupa, como as latas que ela usa em casa para se alimentar. E diz também que quando tem arroz e feijão na mesa, é dia de festa para os seus filhos, porque o arroz e feijão está tão caro que é difícil colocá-los à mesa. O prato mais barato seria a macarronada. Então, gente, observem que até para se conseguir alimentos básicos aqui está muito difícil. Há direto comentário sobre a subida excessiva dos preços. No dia 27 de maio, a Carolina sai para trabalhar, só que ela não tinha comido nada, fica tonta, ela estava apenas com ar no estômago. Então vejam, não tem como não falar sobre a fome se a fome está durante o dia inteiro ali com ela. Aquilo que eu falei sobre a má influência, sobre o que as crianças veem na favela, fica claro no dia 28 de maio. Porque a Carolina comenta que tudo que é obsceno e pornográfico, as crianças da favela aprendem muito cedo. Que há inclusive barracões de meretrizes que têm relações sexuais na frente das crianças. No dia 2 de junho, um tal de Sr. Manuel aparece querendo se casar com a Carolina. Gente, esse Sr. Manuel estará no diário inteirinho, sempre apaixonadíssimo por ela, querendo ficar com ela. Porém, de início, ela não parece nada disposta a ficar com ele, não. Na verdade, ela não se mostra disposta a ficar com homem nenhum. Ela já acha que está muito madura para ter um relacionamento, que ela deve focar na criação dos filhos. O José Carlos, filho da Carolina, vai dar bastante trabalho para ela. No dia 6 de junho, ela nos conta que ele não para em casa, todo dia está chegando tarde da noite e ela é clara, ou ele chega mais cedo ou vai dormir na rua. Vamos ficar sabendo no dia 9 de junho que a Vera é a caçulinha da Carolina. Inclusive vai ser mencionado aqui um problema de saúde que estava ocorrendo na favela. A Carolina comenta que a Secretaria da Saúde foi até a favela mostrar um filme, apresentar um filme de como o caramujo transmite a esquistossomose. Eles são orientados a não usar a água do rio e a fazer mictórios. Gente, ali eles faziam as necessidades todas em baldes. Não há saneamento básico nenhum. Como eu já mencionei, eles não têm nem água encanada. Piorou então um banheiro todo arrumadinho onde se pudesse fazer as necessidades. Ficamos sabendo que o jornal diz que já há 160 casos positivos de esquistossomose na cidade. É frequente aqui também, em vários momentos, a Carolina pensar em suicídio. Inclusive, ela relata casos de pessoas que se suicidaram por causa da fome, tanto que em um determinado momento ela pensa em entregar seus filhos para o juizado de menores. Principalmente quando uma senhora da favela vem reclamar com ela, dizendo que seu filho João havia tentado estuprar uma menininha de 2 anos. Só que, coincidentemente, no dia seguinte, ela conhece 2 meninos que viviam no juizado. Gente, eles estão todos esfarrapados, eles contam que as condições eram péssimas lá, que a melhor coisa que podia acontecer para uma criança era viver com a mãe. Então, diante disso, é que a Carolina desiste de abrir mão de seus filhos para o juizado. Vai ser muito frequente a aparição do Orlando, que é quem cobra as taxas de luz, só que ele cobra taxas abusivas. E a Carolina é uma pessoa culta e não quer pagar essas taxas. Ele chega inclusive a cortar a luz dela.
E assim, fica claro que ele não gosta dela porque ela tenta reivindicar os seus direitos. Vai aparecer ali na favela também um cigano chamado Raimundo. Ela se interessa muito por esse cigano, ele também se interessa por ela, só que ele se interessa por ela e por um monte de outras mulheres. Tanto que ele gostava de menininhas bem novinhas, tipo 14 anos. E isso, é claro, enojava a Carolina, até que ela decide realmente se envolver com o Sr. Manuel, que parece um homem bom, que de fato se preocupa com ela. O pai da Vera Eunice aparece, ele deveria depositar o dinheiro da pensão, digamos assim, da menina no juizado. A Carolina chega a ir lá e ele não depositou, e ele é um homem rico que pede muito para ela não escrever o nome dele no diário, mas dinheiro que é bom, gente, ele sempre dá o mínimo possível e não liga para a menina, apesar de ver as condições ali do barraco onde a menina vive com a Carolina. Ela narra aqui também que enviou seus cadernos para os Estados Unidos, mas eles foram recusados e ela vai para o correio para buscá-los. No dia 8 de junho de 59, a Carolina recebe um bilhete do repórter Audálio Dantas dizendo em que dia sairia a sua reportagem na revista e dizendo também que seu livro seria publicado. A reportagem sairia na revista O Cruzeiro, que era uma importante revista da época. E, de fato, no dia 10 de junho, essa reportagem é publicada, a Carolina aparece na revista e muitas das pessoas que viviam na favela não gostam nada do que ela escreve sobre os favelados. Começam a reclamar com ela e tirar satisfações. No dia seguinte, uma mulher muito bonita procura, dizendo que também queria uma reportagem com ela para sair no Diário da Noite. Finalmente, a Carolina acha que a sua vida está mudando, e é lindo o que ela diz aqui pra gente. Eu estou tão alegre, parece que a minha vida estava suja e agora estão lavando. Só que, gente também fica otimista, achando que a vida dela vai super mudar a partir de agora. Mas são várias as narrações ainda de fome, de necessidade que ela vai passar. O Sr. Manuel até chega a alertá-la várias vezes, dizendo que estão ganhando dinheiro com os escritos dela e ela nada. Bom, mas ela deixa claro que só se ganha dinheiro quando o livro começa a ser vendido, quando ele é publicado de fato. O diário termina em 1º de janeiro de 1960, com novamente a Carolina se levantando super cedo e indo buscar água. Pelo que a gente conhece da vida da Carolina, claro que a vida dela melhora depois que ela consegue publicar o livro, ela consegue sair da favela, mas não fica rica não deixa a pobreza e tudo mais. Então, nós temos aqui uma denúncia do que realmente acontece na favela, de como eles são esquecidos e de como, gente, falta coisa básica, como comida. Esse é um livro de fácil leitura, de verdade, e a leitura flui, vocês vão consegui-lo ler rapidinho, então vale muito a pena ler esse livro. Mesmo que você não vá prestar o vestibular, leia Quarto de Despejo. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no nosso canal para não perderem nenhuma dica de leitura, livro de vestibular ou de redação. Até a próxima. Tchau!